Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Com guincho 24 horas ou com carro reserva? Ouça escolher e use a seguro alto na palma da mão. Baixe o app e use seguro tipo você. Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Vitor Martins aqui nesse sábado para falar a respeito do que aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha em sua classificação e das notícias decorrentes que foram também se desenrolando nesse dia. Primeiramente falando, claro, do treino que definiu o grid de largada e uma vantagem muito, mas muito grande para Sebastian Vettel. Pole position numa volta muito a Vettel, ao bom estilo de Vettel, depois de um bom desempenho de Bottas, que fez até o nosso querido Toto Wolff abrir a boca, fez cara de uau, esse meu piloto, meu segundo piloto fez isso? Sim, fez aquilo, tirou do carro mais até do que deveria, não se esperava uma Mercedes tão perto, visto o desempenho nas duas primeiras partes da classificação. Fato é que Vettel acabou colocando 2 décimos em cima de Bottas, o pessoal já andando em 1,11 no circuito da Alemanha. A gente sempre vai acompanhando o desempenho, né? Nós que somos um pouquinho antigos, né? Um pouquinho mais você no caso, Berton, mas nós que vamos acompanhando desde os anos 90, 2000, no caso 2000, né? Nesse circuito de Hockenheim, depois da mutilação da parte da floresta, a gente vem acompanhando, né? Andavam em casa de 1,20, 1,19, 1,18, já estão andando 1,11. O pessoal está cada vez mais rápido com o desenvolvimento aerodinâmico dos pneus e tudo mais. Mas enfim, é um desempenho muito bom que coloca Vettel, obviamente, como favorito à vitória. A Ferrari tem o melhor carro do final de semana. O motor da Ferrari está sendo motivo de investigação por parte da Mercedes e da Renault, que não conseguem entender como eles acham tantos cavalos assim. Fato é que o motor que evolui da Ferrari faz a Haas andar muito bem, quarta força destacada do final de semana. Só espero que, claro, não batam na largada. Magnussen e Grosjean largando na quinta e sexta colocações, Leclerc mais uma vez passando para o Q3 andando em nono, e até mesmo Ericsson andando razoavelmente bem do que se pode esperar de Ericsson, apesar da rodada, apesar de ter frequentado o que Berton chamou de Poliana à Brita. Ele passou para o Q2 e ficou ali em 12º foi o Sirotkin, em 13º o Ericsson. Mas o que fica desse treino classificatório, claro, é o problema que Lewis Hamilton teve, não pelo problema em si, mas pelo conjunto da obra. Primeiro, eu revi o Q1. O Hamilton errou pelo menos em 3 vezes naquela primeira parte do treino. Uma vez na curva 1, né, que ele deu aquela escapada, que foi inclusive a última antes do Hamilton conseguir andar. Uma no estádio e uma no grampo. Tentando achar, obviamente, o limite e tudo mais, mas havia ali um desequilíbrio. E aí a gente estende esse desequilíbrio. O desequilíbrio está no carro e no piloto? Está só no piloto? Está só no carro? Eu entendo quem veja, como o Flávio Gomes colocou, por exemplo, em seu texto no blog, uma teatralização, uma Neymarzada, como ele colocou, naquele movimento de você descer do carro, empurrar o carro, depois agachar, pagar as penitências também, como colocou André Avelar no seu material analítico no Grande Prêmio. E também entendo quem defende o Hamilton e quem veja naquilo um movimento natural de quem quer empurrar o carro até os boxes, embora ele soubesse muito bem que não daria para empurrar o carro até os boxes, até pelas mensagens repetidas e seguidas de sua equipe: stop, 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 stop the car. O que eu vejo no Hamilton mais como questão são as coisas que tem o envolvido. O build, e também entendo quando as pessoas criticam o build deu uma notícia falando que o Rosberg foi retirado da cerimônia do final de semana, como aconteceu em Mônaco, que ele ia fazer as entrevistas em Hockenheim, e aí o build apurou a informação de que o Hamilton havia pedido para que não fosse o Rosberg. O build foi muito tempo visto, claro, como um jornal sensacionalista na Alemanha, mas mesmo nesse período, hoje é muito menor isso, a gente não vê tanto o build nessa questão, mas em qualquer um desses períodos da passagem do build, o build sempre teve repórteres muito bons na Fórmula 1. As informações que o build dava sempre aconteciam na Fórmula 1. Não tenho por que duvidar, inclusive porque eles trazem aspas do Rosberg. E aí você pergunta, mas por exemplo, a Evelyn Guimarães não está na Alemanha e não pode perguntar para o Hamilton? Eu respondo para vocês sem nenhum problema.
Ir para uma cobertura de Fórmula 1 não é simplesmente descer até a Mercedes, digamos, e chegar para o Hamilton e falar assim, ô Hamilton, vem cá, você pode me responder isso? Há uma série de momentos em que você pode entrevistar o piloto, ou é no cercadinho, como vocês veem, por exemplo, na televisão, que é só um acesso que a televisão tem, ou em coletivas que a Mercedes ou qualquer uma das equipes determina que geralmente não duram mais do que 10 minutos. Essa coletiva não foi feita hoje, por exemplo, pela Mercedes. Então é muito difícil falar com os pilotos, o acesso é complicado, você acompanha as coletivas, mas quase não consegue perguntar. Então é por isso também é difícil, e é por isso que é crível a informação do Build, e com a declaração que eles colocam no Rosberg, não há por que, por exemplo, duvidar dessa informação, a não ser, claro, que alguém pergunte para o Hamilton, eventualmente poderemos ser nós, se conseguimos fazer essa pergunta, pergunte isso, mas obviamente duvido que o Hamilton vá confirmar esse tipo de informação. E a segunda coisa também é a questão de ele falar da comemoração do Vettel na Inglaterra 2 semanas atrás, falando que foi um sinal de fraqueza e não sei o que lá mais. O que demonstra também o seguinte, o que o Hamilton falou naquele momento do Raikkonen era o que o Hamilton estava expressando, é o que ele queria falar mesmo, é o que ele deve pensar inclusive, e as desculpas que ele deu na segunda-feira e depois não são suficientemente verdadeiras para expressar o que ele pensa, porque tem coisas que o Hamilton não consegue engolir direito, e essa é uma coisa francamente boba, tola, infantil, verstappiana, de mostrar uma derrota que não foi digerida da melhor forma. Falar que o Vettel comemorou de forma desagradável, cada um comemora a sua forma dentro das normas éticas, morais, e não vi em nenhum momento o Vettel, que sempre foi um piloto respeitoso, fazer qualquer menção de denegrir a imagem da Inglaterra ou do próprio Hamilton. Então essas coisinhas vão demonstrando que o Hamilton, e ainda mais quando o Rosberg faz 1 ano e meio que ele foi companheiro do cara e não fala com o cara, e o Rosberg não tá nem aí para isso também, demonstra que a cabeça do Hamilton é muito pequena, é muito vazia. E em vez de ele se preocupar com coisas, por exemplo, de ler o regulamento da Fórmula 1, que lá está bem claro que você não pode tocar no carro ou não pode empurrar o carro, e a FIA, que gosta de uma punição, deveria ver isso e ele deveria ser punido, então ele deveria gastar o seu tempo de uma forma melhor, se desintoxicando dessas coisas que acabam consumindo de certa forma e tendo mais cultura e conhecimento do esporte em que ele está inserido. Seria bom que o Hamilton pensasse dessa forma. O próprio Rosberg, que foi companheiro dele, falou que ele nunca havia visto o Hamilton reagir de tal forma com um problema que ele acabou tendo, que vai permiti-lo largar apenas na 14ª colocação. É claro, nós vamos também cair na questão de que a Fórmula 1A tem aqueles 6 carros, a Fórmula 1B tem os outros 14, o Hamilton largando em 14º e o Ricciardo largando em 20º, provavelmente vão escalar o pelotão com relativa facilidade, ainda mais com 3 zonas de DRS e espaço para ultrapassar, embora o Hamilton fale que seja uma pista difícil, mas não é tão difícil assim. Ele vai perder, obviamente, algum tempo, mas vai conseguir ultrapassar, não é como na Inglaterra, mas ele vai chegar, na pior das hipóteses, na 5ª colocação, se nenhum dos 4 primeiros, Vettel, Bottas, Raikkonen ou Verstappen, acabarem abandonando a prova, e o Ricciardo deve chegar na 6ª colocação sem nenhum problema, a não ser que encontre alguma resistência, porque como os motores da Ferrari estão reagindo muito bem, pode ser que eles tenham algum problema em tentar ultrapassar carros como os da Haas, de Grosjean, e até mesmo o ímpeto de Leclerc, mas aí vai também valer a estratégia que for aplicada para cada uma das suas equipes, certo? Então o favorito obviamente é o Vettel, a não ser que aconteça alguma coisa na largada, que o Bottas dê no Vettel na largada e todo mundo acha que foi uma ação premeditada da Mercedes, o que obviamente não vai acontecer. O que pode acontecer é que a reta de Hockenheim é uma das mais curtas para a largada, então eles andam ali 100 metros e já fazem uma curva à direita. Você vai ver muitas escapadas, inclusive, para além da zebra, e aí eu quero ver como é que a FIA vai agir, porque a FIA não tem punido esses pilotos que extravasam a área de escape. Então vai ser bem importante analisar como vai ser essa largada, e o Vettel tem que prestar muita atenção, porque por mais que ele tenha preferência, ele seja o primeiro piloto, a curva é à direita e ele larga do lado esquerdo. Então se o Bottas fizer uma largada minimamente boa que consiga emparelhar, pode ser que o piloto finlandês consiga a ultrapassagem sobre o piloto alemão. Fato é que, independente disso, o Vettel é favorito, e se terminar na primeira colocação com o Hamilton em quinto, abriria 23 pontos de vantagem, mas é algo que nós vamos falar mais amanhã. Fora isso, 2 outros pontos interessantes para se falar.
O primeiro foi a saída de Sergio Marchionne do comando da Fiat e da Ferrari. Ele era presidente das duas empresas, que embora hoje separadas, continuavam com o mesmo comandante. E o comunicado de imprensa da Fiat e também do John Ekman, que é trineto do Gianni Agnelli, o fundador da Fiat, e portanto a Ferrari volta para as mãos da família Agnelli, da sua fundadora. Eu entendo que há uma preocupação muito grande com a saúde do Marchionne. Quando falam que ele fez uma operação no ombro há 2 semanas e logo depois desse tempo passado, fala que houve uma piora significativa nas últimas horas de seu quadro, isso me remete muito ao que aconteceu com Maria Esther Bueno no mês passado. Maria Esther Bueno tinha 78 anos, morreu, vítima de um câncer. Esse câncer estava alojado na boca e aí houve uma metástase. A Maria Esther Bueno não quis fazer nenhuma terapia, nenhum tratamento quimioterápico ou radioterapia e acabou, claro, em um determinado momento esse câncer se espalhou e foi para o ombro inteiro, tanto que ela teve parte dos movimentos do braço e da mão afetados e acabou falecendo. Como não houve nenhuma publicação de motivo de saúde, eu creio que eu não sei em que momento houve essa operação e qual o motivo da operação foi feito, mas sem entrar no mérito da questão e do problema, me remete muito a dificuldade e a preocupação que o caso tem ocasionado, tem provocado, né? Até a reação do Ekman falando que me provoca um real senso de injustiça. Me parece que em qualquer uma das situações foi encontrado um câncer, esse câncer está em estágio avançado e que o Sergio Marchionne não vai mais trabalhar e deve passar os seus últimos momentos de vida em repouso para ter essa tranquilidade que ele não teve durante a carreira dele na Fiat. Ele foi responsável por todas as mudanças que aconteceram desde 2004 até agora. Se a Ferrari é forte como é hoje, é por causa dele principalmente, porque ele trouxe lucro e valor à marca, tanto a Fiat como a Ferrari. A Fiat que se fundiu com a Chrysler ao longo desses anos, a Fiat que vinha numa crescente quantidade de prejuízo até 2003, ele implantou um plano de negócios que foi suficientemente bom e a curto prazo para recuperar a marca italiana. Então essa mudança repentina no quadro da Fiat e da Ferrari, claro, muda em algumas coisas as relações que tem com a Fórmula 1, pensando muito em 2 pontos. O Marchionne era defensor nos últimos tempos e fez todo um plano também para a Ferrari, fora das pistas e dentro das pistas, em que incluía, como divulgaram na Gazeta dello Sport e BBC, a ida de Charles Leclerc para o lugar de Kimi Raikkonen. Mas aí, é claro, vai vir uma outra cabeça, vai vir um outro ser pensante que deve ter uma outra forma de comandar. Embora se tenha falado que deve-se seguir o plano implantado por Marchionne no mês passado, na última reunião que foi feita, antes, claro, da sua operação, se for levado a cabo, é claro, então Leclerc deve substituir o Raikkonen na Ferrari e eventualmente nós não sabemos como é que vai ficar a marca Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo, se vai comprar Sauber, se vai ter um envolvimento maior com a equipe, se vai ter Raikkonen na equipe, como se tem falado, se vai ter Giovinazzi, se vai ter Ericsson, se vai ter Antônio Fuoco, ainda não se sabe como vai ser o envolvimento de todas as marcas que compõem o grupo Fiat Chrysler, então isso deve provocar uma série de mudanças. E falando em mudanças, a Fórmula 1 deve ter uma série de mudanças para 2019. A gente falou um pouco do Stroll ontem, que ele deve escolher a Force India, né, no caso, e eu falei no vídeo de ontem que o Pérez, obviamente, seria o candidato a sair. Mas saiu uma reportagem hoje, me desculpe, eu não vou lembrar exatamente a fonte, falando que o Ocon está para assinar com a Renault. Ele já foi piloto de testes antes de entrar na Fórmula 1 da Renault, ocupar o lugar do Sainz, e que o Sainz poderia ir para a McLaren no lugar do Van Dorn, e aí formaria uma dupla espanhola entre Alonso e Sainz, ou eventualmente, se sair o Alonso, Sainz e Van Dorn, ou Sainz e Norris. Então deve haver uma série de mudanças aí no pelotão intermediário da Fórmula 1. Ainda não sabemos como é que vai ser a Sauber, como falamos há pouco, qual é o envolvimento da Sauber com a Alfa Romeo e qual é o envolvimento da Alfa Romeo depois da saída do Sergio Marchionne. Fato é que há interessantes movimentos e que alguém vai acabar sobrando, né? Alguém certamente vai acabar sobrando, porque digamos que o Norris tenha de fato aquele contrato até
com a McLaren, que tem que dizer até outubro se ele está vinculado com a equipe ou não. Aí ele vai ter algum espaço para procurar. Se há algum vínculo de McLaren com a Espanha em algum determinado momento, o Alonso e algumas de pessoas da McLaren já dizendo que não há problema em formar uma equipe com 2 pilotos espanhóis. Então, serão movimentos importantes de uma Fórmula 1 que vai se renovar para o ano que vem nesse sentido. E acho que vamos acompanhar algumas coisas bem interessantes, porque há uma série de interesses envolvidos. Claro, a Mercedes, por exemplo, em cima do Ocon, como é que a Mercedes vai lidar com essa situação, né? Porque a Mercedes tem esse piloto sabendo já que o Bottas vai continuar pelo menos por mais uma temporada com opção de 2, então talvez seja melhor para a Mercedes tirar da Force India e colocar numa Renault da vida, já que também tem essa aliança do Ocon com a Renault, e aí o Sainz fica ali como moeda de troca, se, por exemplo, não sobrar na McLaren, se voltaria para Toro Rosso. Uma série de coisas então estão para acontecer e vamos acompanhar atentamente, claro, sempre também com o apoio do pessoal do Grande Prêmio na Europa e em todas as pistas. Inclusive, já antecipo a vocês que Evelyn Guimarães está no Jornalismo Dinâmico apurando informações a respeito de Fernando Alonso e as 500 milhas de Indianápolis. Deveremos ter algumas informações mais concretas nos próximos dias, tá bom? Fico por aqui e volto nesse domingo então com o resultado final do GP da Alemanha. Claro, esperando que seja bem tranquilo, né, Berton? Porque nós queremos aproveitar pelo menos a tarde e a noite desse domingo. Não podemos ficar o tempo inteiro em função da Fórmula 1, que não tenha nenhum probleminha e nos deixe em paz, tá bom? Pode beber, você está liberado. Você também está liberado, hoje é sábado. Não beba tanto quanto ontem, pode beber mais que amanhã. Tchau.